E aí, pessoal, Márcio Mota com vocês mais uma vez para mais um videozinho da nossa série, né? Filtragem aqui no 10 na sorte, tá bom? É um assunto de fato extenso, com várias possibilidades, né, de você estar usando vários filtros. Então a gente está fazendo aqui uma série de vídeos, né, para poder ensinar aí no detalhe o que é cada filtro que existe aqui no sistema, beleza? E hoje vamos falar aqui do filtro de sequência de linhas e de colunas, tá bom? Nós já falamos sobre intervalo no vídeo anterior, de linhas e colunas, e agora vamos tratar o assunto sequência de linhas e colunas, tá? Bom, se não é inscrito aqui no canal, já sabe, né? Se inscreva aí, ative o sininho de notificações, tá bom? Senão você pode perder conteúdos bacana como esse daqui, beleza? Pessoal, vamos lá. O que é o filtro de sequência, seja de linha ou de coluna, tá? É uma sequência. A gente pega a nossa aposta, pega as dezenas presentes da aposta, busca as colunas ou linhas, dependendo do filtro que eu estiver utilizando, né, existentes na aposta, e aí com esse dado eu calculo, né, a sequência, tá bom? As colunas juntinhas ali. Nada melhor do que ver na prática o que é, né, e como que funciona, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar esse filtro, ele não é esse aqui, o de sequência de linhas ou de colunas, ou o intervalo de linhas e de colunas, eles não são aplicáveis, por exemplo, para a lotofácil, tá? Por quê? Ela tem o quadradinho ali muito pequenininho, né? São só 5 por 5 e saem 15 ali, então vai ser muito difícil, né, não ocorrer sequências, né, ali ou ocorrer intervalo, né? Porque o intervalo, para ocorrer o intervalo de linha, eu vou ter que ter uma linha vazia e quase não acontece lá, tá bom? O mesmo para a lotomania, porque a lotomania são 20 espalhados. Quando você vai analisando os resultados, você vê que as dezenas se espalham bem, né, ocupando linhas e colunas também, tá? Então, esse aqui é um tipo de filtro mais utilizado para essas loterias que você tem um quadro, né, grande, lá de dezenas, e poucas dezenas sorteadas, e você queira fazer aposta com mais dezenas, né? Por exemplo, quininha e seninha. E eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vai ser o objeto do nosso exemplo para esse vídeo aqui. Então vamos lá, né? Primeira coisa, eu não sei como é que o filtro se comporta, certo? E aqui no 10 na sorte, para cada filtro que a gente cria, quando é possível, a gente faz, né, uma análise desse dado estatístico aí do intervalo de concursos que você quiser e mostra para você os padrões, né? Então vamos lá, ó, sequência de linhas. Deixa eu olhar aqui o padrão de sequência de linhas na quina. Olha lá. Eu tenho uma sequência de 1. Bom, sequência de 0 não dá, né? Porque não ter nenhuma linha é não ter dezena sorteada. Então, por mais que as dezenas estejam bem espalhadas, eu vou ter uma sequência de uma linha, tá? E aí pula outra linha, depois eu tenho outra linha. Agora, se eu tiver duas linhas seguidas, aí eu já tenho uma sequência de duas linhas, tá bom? É assim que se faz essa contagem aqui. Então nós estamos aí, olha, vendo que se eu quiser ser, né, bem restritivo ali, arrojado, né, usar uma filtragem arrojada, eu posso só usar os dois que mais saem. No caso, seriam duas linhas, né, em sequência. Não é linha completa, não. Dezenas de duas linhas em sequência, tá? E ou três dezenas de linhas em sequência. Somando os dois aí, vai dar praticamente 50, 76%, se eu considerar só esses dois, né? De duas a três linhas. Então, beleza. Como é que a gente gera apostas assim, né? Eu vou marcar aqui, olha, sequência de linhas. Eu quero no mínimo duas e no máximo três, tá? Ação aceitar. Se eu disser rejeitar, ele, se a aposta cair nessa condição, não é aceita. Se eu digo que é aceitar, eu só aceito quando ela cai nessa posição aqui, tá bom? Nessa condição. Então, beleza. Já estabelecemos um filtro aqui, né? Lembrando que toda vez que a gente usa filtro, o primeiro passo, antes de você começar a configurar a sua filtragem, é desabilitar todos os filtros, tanto em condicionais quanto em grupos de dezenas. Eu já fiz isso aqui antes de iniciarmos o vídeo, tá bom? Então eu já configurei um filtro. E agora? Bom, e agora, como eu falo também nos outros vídeos, e eu sei que às vezes a gente fica repetitivo, falando as mesmas coisas, mas tem gente que cai diretamente nesse vídeo aqui pela primeira vez, então ele vai estar ouvindo pela primeira vez.
né? Principalmente aqueles que estão chegando no canal agora ou descobriram por alguém. Então, eu peço um pouquinho de paciência para quem já sabe tudo isso, né? Para mim também, né? Não é tão gostoso assim ficar repetindo, mas a preocupação aqui é passar conhecimento, inclusive para quem nunca viu. Então a gente precisa dar essa pincelada nessas coisas básicas sempre, em todos os vídeos, tá bom? Então, olha só, eu tenho já configurado um. Poderia ter mais filtros configurados aqui. O que eu faço agora? Bom, agora o sistema está preparado, né? Ele está configurado com o filtro, beleza. Agora, este filtro você pode aplicar numa geração aleatória, que é aqui, através de gerar apostas. Isso aqui é uma geração aleatória, tá? Ele pode gerar apostas tanto usando todas as dezenas da loteria, quanto usando um conjunto específico seu aqui. Você pode estabelecer e aí ele usa este conjunto para poder gerar suas apostas, tá bom? E aí eu posso marcar aqui, ó, gerar apostas já aplicando filtros. E como este filtro que a gente está usando, ele não faz ranking, eu desmarco aqui. Né? E você pode estar se perguntando por que então que já vem marcado? Porque o filtro mais utilizado aqui no sistema é este camaradinho aqui de acertos em concursos anteriores, porque a gente busca apostas ou grupos com melhor desempenho em concursos anteriores e desempenho é acerto. Então, esse é o filtro que mais se utiliza, tá? Mas neste exemplo aqui a gente não está aplicando ele, então a gente desabilita aqui, tá? E aí na hora que eu gero aqui, ó, vou pedir para gerar 5 apostas, ó, tá? A quantidade de dezenas desejadas está menor, tá? Porque eu pedi para definida no seletor e não marquei nenhuma. Então eu vou botar aqui todas as dezenas de loterias, agora eu vou gerar aqui, tá? Então gerei minhas apostas aplicando filtros. Eu tenho meu painel de filtragem aqui, ó, tá? Disse que na tentativa para gerar 5 apostas aqui, uma foi fora, ele não conseguiu atender, tá bom? E aí, se eu exibir aqui o meu seletor de dezenas, eu vou ver o que é isso aqui. Olha aqui, eu pedi uma sequência de 2 a 3 linhas. Então, olha aqui, ó, tá vendo? As dezenas estão em 3 linhas juntinhas aqui. Depois pula aqui. Olha lá. Outra aqui, ó. Duas também, né? Eu falei que acertava de 2 a 3. Então, essa aposta está com 2 linhas aqui em sequência. 2 linhas aqui em sequência aqui também. Olha lá. Tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. 2 linhas em sequência aqui, beleza? É assim que é feita, tá bom? Essa contagem aqui, tá? De linhas. Colunas, a mesma coisa. E eu posso, inclusive, neste exemplo aqui, eu vou complicar um cadinho mais. Eu vou pegar aqui meus filtros, né? Condicionais. Vou incluir também colunas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. O padrão, ó, o padrão também entre 2 e 3, se eu somar aqui, vai dar 50 a 76. É um percentual também bem considerável, né? Então eu posso botar aqui, ó, sequência de 2 a 3 colunas e de 2 a 3 linhas ao mesmo tempo. Olha, vai demorar um pouquinho mais a atender, né? Mas vai atender. Vou limpar aqui, vou aqui para o meu painel de filtragem para analisar, né? Essa geração aqui, ó. E vou pedir para gerar aposta. Vou pedir até para gerar um pouquinho mais, ó, 50, tá? E vou gerar aqui, ó, tá bom? Então, para conseguir 50 apostas aqui que atendam às condições do filtro, foram necessários gerar 50 que foram aceitas, mais 25 foram jogadas fora. 75, tá? E dessas que ele não aceitou, 15 foram eliminadas aqui no sequência de linhas e 10 eliminadas na sequência entre colunas. Agora, vamos ver isso aqui, ó. Limpar aqui, ó, e clicar aqui. Olha que bonito, ó. Sequência de 2 colunas, tanto aqui quanto aqui, sequência de 3 linhas aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, olha, sequência de 2 colunas, tá? Eu tô com 2 colunas aqui. E olha, sequência de 2 linhas aqui. Outra, olha aqui, ó, sequência de 2 linhas aqui. Também tenho 2 linhas aqui. E também tenho 3 colunas aqui, ó. Tá vendo? Então, todas as apostas aqui, elas vão atender, ó, sequência de 3 colunas e de 3 linhas. Aqui, 3 colunas e 3 linhas. Tá bom? Então, vocês viram que bacana, né? Como é que a aposta sai do jeitinho que a gente pediu. E agora, como que eu poderia aplicar isso aqui para eu ver de uma forma, por exemplo, na quininha? Eu quero jogar com 40 dezenas na quininha, tá bom? Olha que efeito bacana. Eu vou ocultar aqui, vou limpar as nossas apostas. E agora eu vou aplicar este filtro numa tela de combinações por grupos, tá? Então olha aqui, ó, vou pegar, os filtros já estão configurados, eles estão aqui quietinho, deixa ele aí, tá? Eu posso gerar aposta ou configuração ou combinação, tudo sem aplicar filtro, é só não marcar a opção. Mas se eu marcar a opção
aplicando os filtros que tiverem configurados no sistema serão aplicados durante o processo de geração de aposta. Seja ele no fechamento matemático, desdobramento, ou numa combinação cartesiana, ou numa geração aleatória, ou se eu tiver um arquivo de apostas e aplicar nesse botãozinho aqui de aplicar o filtro. Beleza? Então vamos pegar aqui e fazer uma combinação total de grupos de dezenas, tá? E olha que bacana que o sistema traz para você aqui. No nosso primeiro exemplo, eu vou usar linha. Linha, tá? Linha, deixa eu ver aqui se vai dar certinho aqui o que eu quero. Vai, porque eu vou trabalhar, neste caso aqui, eu vou ter que trabalhar com eles separados, tá? Então, primeiro eu vou trabalhar linha, eu estou desmarcando aqui o filtro de colunas, de colunas, isso mesmo. Então, venho aqui novamente, configurar, e aí eu vou trabalhar com linhas. Então, o primeiro grupo que eu quero listar aqui todas as linhas, para eu não ter que exibir aqui, ó, e marcar uma linha, para depois clicar aqui no botãozinho de mais para incluir aqui embaixo, o sistema já tem essa facilidadezinha aqui, ó. Eu marco que eu quero grupos de linhas, né, e clico no botãozinho de mais. Ele já coloca aqui para a gente todas as linhas. Olha que bacana. E agora ele já leu que eu tenho 8 grupos, né? E cada grupo desse aqui representa uma linha. E eu quero gerar apostas com 40, né? Que é para a quininha. Então eu vou combinar 8 grupos de linha em 4. Para poder ter, cada linha tem 10, 40, tá bom? Isso vai me dar um total de possível, sem ele aplicar nenhum tipo de filtro, 70 combinações, assim. Só que eu quero aplicar meus filtros e eu não quero manter o ranking, porque esse filtro não faz ranking, eu já falei aqui há pouco, tá bom? Pronto, pessoal, configurei a minha combinação, isso aqui é uma coisa linda, né? E vou aqui, ó, simplesmente iniciar. A gente vai ver aqui que algumas apostas serão eliminadas, outras serão aceitas, ficarão aqui embaixo, tá? Eu vou, aqui são os grupos, né? Mas eu tenho a minha área de apostas aqui, tá? Então vamos lá, vou botar para girar aqui, ó. Beleza? Ó. Iniciar, processo finalizado. Ele eliminou 10 e aceitou 60. Eram 70, né? Possíveis. 10 eliminadas, aceitou 60. Com essas 60 aqui, eu vou ó, jogar aqui para a tela principal para a gente brincar aqui e ver o que foi, qual foi o efeito gerado. Beleza? Vou pedir aqui, ó, para botar aqui o seletor e vou clicar na primeira aposta aqui para ele pintar para a gente. Olha que bacana. Ele não deixou a primeira aposta junta, né, que foi eliminada, com certeza seriam essas 4 primeiras linhas aqui. Mas 4 primeiras linhas ia dar uma sequência de 4 linhas. Eu pedi de 2 a 3. Então ele pulou aquela primeira combinação e já veio para a segunda. E ó, tá aí, aqui eu vou no teclado, ó. Tá vendo? Ele vai gerando. A próxima, ó lá, separou, tá vendo? Continua 2 linhas, ó. Ó lá, sempre tenho de 2 a 3 linhas em sequência, ó. Tá vendo? Olha que bacana. É isso aqui que ele faz, tá? E isso aqui pode ser útil, tá, para quininha, porque a gente acabou de ver que com 40 dezenas a gente vai cobrir 70 neste formato, nós vamos cobrir, vou até dar uma olhadinha aqui novamente, qual o percentual de cobertura de resultados que a gente tem, ó, filtros, condicionais, sequência, eu apertei intervalo, é aqui, ó, sequência de linhas, ok. Olha lá, uma sequência de 2 a 3 linhas, eu tenho a soma disso aqui, ó. Isso aqui dá praticamente 50 com 26. 76% das vezes, tá? O resultado da quina sai neste formato aqui. Então, é um percentual muito considerável a seu favor. Então, essas apostas aqui estão com 76%, né, de padrão de resultados da quina. Você pode usar outros filtros aqui também, tá? Quantidade de par e ímpar, tá? Ou, enfim, colunas vazias, que não vai ter ali porque a gente está preenchendo a linha, né? Mas eu posso trabalhar com menor e maior dezena, enfim, certo, pessoal? Eu posso usar outros filtros aqui para que eu posso pegar acertos em concursos anteriores, enfim, é, grupos de dezenas, eu posso mesclar vários filtros para diminuir ainda mais esse conjunto de apostas de 40 aqui formadas por linhas, tá? E gerar minhas apostas para quininha. Gostaram? É isso daí. Agora, eu vou limpar e vou fazer o mesmo trabalho com colunas. Então, eu vou desmarcar aqui o filtro de sequência de linhas, vou marcar o sequência de colunas, vem em fechamentos matemático total por grupo de dezenas, venho aplicando filtros, marco aqui manter o ranking, vou marcar aqui as colunas, vou ampliar colunas, ele já leu que são 10, colunas tem 8, né?
8 vezes 5, 40. Então aqui eu vou precisar combinar em 5 grupos para poder chegar a 40. Ele já me dá um total de 252 apostas possíveis, né? E aí eu já vou, pô, iniciar. Ele eliminou 42 para poder atender os nossos filtros, beleza? E sobraram 210, tá? Isso aqui eu vou mandar aqui para a tela principal e olha só, exibir o seletor e vou clicar aqui para a gente ver. Ó. A mesma coisa, tá vendo? A primeira combinação deveria ser as 5 coluninhas juntas aqui. Mas como a gente estabeleceu aquele filtro ali que eu já aceito de 2 sequências de colunas a 3, ele aceitou a primeira sendo essa daqui, né? E aí vai, tá, pessoal? Andando aqui no teclado, ó, olha que efeito bacana, tá vendo? Olha lá. Todas as apostas aqui, ó. E nenhuma delas eu vou ter 4 ou 5 colunas juntas, né? Ou eu não vou ter pelo menos duas juntas, tá? Olha aí, é muito bacana, viu? Gostaram desse tipo de filtro bem diferente, né? Fazendo uso de uma loteria diferente, porque a maioria deles a gente acaba usando na Lotofácil, porque eu sempre falo aqui também, a gente usa a Lotofácil na maioria dos exemplos, porque ela é uma primeiro que ela é a mais apostada de fato hoje, né? É a queridinha. Segundo, porque o formato dela de serem poucas dezenas, 25, né, e sorteadas 15, então você tem ciclo curto, né, de dezenas, você tem uma série de particularidades nela que as filtragens ficam mais interessantes a gente usá-las como exemplo, tá? Então é só por isso, tá ok? Mas esses últimos filtros que eu trabalhei aqui, pelo contrário, eles não são muito aplicáveis na Lotofácil nem na Lotomania, mas são mais aplicáveis aqui na Iamega. Eu acabei usando essas loterias aqui como exemplo. Beleza? Gostou do conteúdo? Então deixa um likezinho bacana, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder conteúdos bacanas como esse aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aí, pessoal.